No Banho Entrevista de hoje, eu converso com um dos principais políticos da Bahia. Foi presidente da Assembleia Legislativa por 10 anos e é atual deputado federal, Marcelo Nilo. Boa noite, deputado. Boa noite, Carol. Prazer ter o senhor aqui. Deputado, a gente está vendo aí, então, esse cenário se formando, na sua visão, com sua experiência, né? 10 anos como presidente da Assembleia Legislativa da Bahia, longa experiência como deputado estadual, claro, e agora como deputado federal. Como é que o senhor vê o cenário hoje político na Bahia? Os nomes realmente já estão postos na mesa ou isso ainda pode mudar nas próximas semanas? Carol, se você me permite, primeiro eu gostaria de fazer um apelo a cada cidadão, a cada cidadã que está nos ouvindo, que vacine-se. A vacina tem sido um sucesso, está salvando o planeta. Então, todas as televisões, rádios que eu vou falar, sempre começo pedindo a você. Se tomou uma dose, toma a segunda. Se não tomou, tome a vacina, porque é muito importante para nós vencermos a Covid-19. 83% das pessoas internadas não tomaram a vacina. Então, aproveito essa grande audiência do seu programa para fazer esse apelo aos baianos para que nós possamos vencer a Covid-19. Com relação à política, começou cedo, né? Começou cedo. Nós teremos 2 grandes candidatos na Bahia, está praticamente consolidado. O Assemineto, jovem, que foi, sem dúvida nenhuma, considerado o melhor prefeito do Brasil, reeleito prefeito como melhor do país, fez sucessor. E do outro lado, Jacques Wagner, que foi 8 anos governador, experiente, portanto vai ser uma eleição muito disputada, apesar desta semana nós tivemos a surpresa que houve uma reunião em Brasília que o Rui Costa está tentando tirar o Jacques Wagner para ele ser candidato a senador. Então eu diria a você com muita clareza, foi uma surpresa, mas creio que realmente as chapas serão definidas no início de março, Jacques Wagner e Assemineto. Agora, o que se falou muito essa semana, nas últimas semanas, a sua possibilidade de sair do partido, de deixar a base do governador Rui Costa, como é que está isso? O senhor realmente pode deixar a base do governador? Carol, eu nunca imaginei na vida, só porque eu estive com a Assemineto, conversamos, e ele nunca me convidou para ser candidato a senador e dessa celeuma toda. É óbvio que eu não tenho mais condições pessoais, políticas, de subir no palanque de Jacques Wagner e Rui Costa. Isso é uma definição na minha vida. Fruto de uma relação que foi se desgastando e consolidou-se quando o PT, o Partido dos Trabalhadores, na última eleição que eu fui eleito, nós éramos 14 partidos, eu consegui o apoio de 13 e o PT saiu do plenário em fila indiana para não me apoiar. A partir dali eu vi que não dava para prosseguir na minha vida política aliado do Partido dos Trabalhadores. Agora, política é dinâmica, política é muito dinâmica. Nunca fui convidado para ser candidato a senador de Assemineto. Estamos conversamos recentemente, viajamos inclusive no mesmo avião para Brasília essa semana. Está com conversas adiantadas, mas tem muitos parceiros, companheiros do lado de Assemineto que estão pleiteando os mesmos cargos, de vice e de senador. Félix Mendonça, José Ronaldo, o prefeito de Mata de São João, João Galberto, Márcio Marinho, todos eles pleiteando, e Neto está com dificuldades, fruto dos bons nomes. Mas eu creio que até 10 de março ele vai anunciar a chapa. Mas qual é a sua vontade, a vontade do senhor? Eu quero ser senador. Aliás, em 2014, a Assemineto me convidou para ser senador de Paulo Souto. Paulo Souto, na época, tinha 48%, Rui Costa tinha 3%, e ele me convidou para ser candidato a senador. Eu aprendi na vida, com meu saudoso pai, sempre querer subir um degrau na vida. Você está aqui na Bandeirante, fazendo um grande programa todos os dias, 10 para 7, mas você deve sonhar em chegar no Jornal da Bandeirante Nacional. É o sonho das pessoas subirem cada degrau, sem passar por cima de ninguém, sendo determinado, estudando. Então, eu quero ser senador. Sou deputado federal, sou muito feliz de ser deputado federal, me honra muito esse mandato, porque o voto do deputado federal muda a vida das pessoas, ou para bem ou para mal. Mas eu quero subir um degrau, quero ser senador. Óbvio que depende aí de um convite e depende principalmente da decisão do povo da Bahia. O senhor tem um longo histórico, né, de combater o carlismo. Isso não mudaria a partir de agora? Olha, primeiro que existem mais carlistas do lado de Jacques Wagner do que do lado de Assemineto. Então esse negócio de carlismo, carlista e anticarlista já acabou há muito tempo.
E minhas divergências políticas eram com o senador Antônio Carlos Magalhães, que já nos deixou. Eu jamais vou utilizar qualquer meio de comunicação para falar bem ou falar mal, porque ele primeiro já nos deixou. E eu não posso levar minhas divergências que eu tive com Antônio Carlos Magalhães para seu neto, Assemineto, que é uma pessoa que tem mostrado que tem habilidade, que tem competência política. Esse negócio de carlista e anticarlista, repito, acabou. Se você vê o carlismo, vamos dizer, os ex-carlistas, né? Porque acabou esse negócio de carlista e anticarlista. Hoje, o que é? 3 senadores, 2 foram do lado de Antônio Carlos Magalhães. 50% do secretariado de Jacques Wagner foi do lado de Antônio Carlos Magalhães. O presidente da Assembleia foi do lado de Antônio Carlos Magalhães. O vice-governador foi do lado de Antônio Carlos Magalhães. Então, tem mais pessoas aliadas de Antônio Carlos Magalhães do que de esquerda. Quem comeu sal, comeu poeira na campanha do PT, está jogado de lado. Você vê, quem é o secretário da Fazenda, quem é o secretário de Planejamento, Infraestrutura, todos vieram do outro lado. Não estou criticando, estou apenas dizendo um fato. O senhor está falando bastante aí do seu desgaste com o PT, com a base do governador Rui Costa e com o seu partido, o PSB. Há realmente um desgaste? Há a possibilidade de o senhor deixar também o partido? Olha, primeiro que eu estou decidido a esquecer esse negócio de Rui Costa, Jacques Wagner, presidente da Assembleia, Leão, Otto. Isso para mim já é passado. O que eu estou preocupado agora é com a Bahia. Estou preocupado, sabe com o quê? Com a segurança pública, que é uma dos piores do país. Estou preocupado com a educação. Os piores índices do Brasil estão na Bahia. As estradas da Bahia estão intransitáveis. Então, minha preocupação hoje é exclusivamente com o projeto de recuperação do nosso Estado. E olha que eu venho dizendo há alguns meses que a situação das estradas da Bahia são intransitáveis. Agora, o PSB eu tive essa semana, né, na última quarta-feira, com o presidente nacional do partido, Carlos Siqueira. Conversamos muito. E ele quer que eu continue no partido. E se eu for senador da Assemineto, só poderia ser pelo partido se o partido acompanhar. Então, a decisão é do partido. Creio que a tendência é eu sair. Que quero sair pela porta da frente. Eu gosto muito da presidente do partido, Lídice da Mata, tenho uma relação com ela muito próxima, mas eu acho que a política ela é dinâmica. Se eu for convidado, provavelmente eu vou para o partido da base de Assemineto. Isso depende, então, de um convite para o que o senhor realmente quer, que é sair candidato a senador. Se esse convite vier da base do governo, do governador Rui Costa, do Jacques Wagner, isso, o senhor pode mudar, então? Pode se manter? Não. Jacques Wagner e Rui Costa são coisas do meu passado. Imagine o que Rui Costa fez essa semana com Jacques Wagner. Como a gente chama na gíria popular, quis dar uma rasteira, né? Levou todo mundo lá para São Paulo para colocar Otto Alencar como candidato a governador. Olha, se Rui Costa está fazendo isso com Jacques Wagner, imagine com um simples mortal chamado Marcelo Nilo. Então, com o PT da Bahia, Jacques Wagner, Rui Costa, é coisa do meu passado. Eu jamais vou utilizar para estar falando de A ou de B, mas são coisas do meu passado. Se me convidarem até para ser candidato a governador, eu não irei. Essa fase do PT, para mim, é coisa do meu passado. Agora, ainda falando de partidos, deputado, o senhor está falando que provavelmente vai deixar o PSB. E há também uma conversa que o senhor estaria se aproximando dos republicanos. E os republicanos é da base do presidente Jair Bolsonaro. O senhor tem feito bastante críticas ao presidente. Como é que seria essa relação se estreitar com os republicanos? Olha, primeiro, eu votei em Lula várias vezes. E meu projeto é sempre votar naquilo que eu acredito. Eu realmente fiz muitas críticas ao presidente Bolsonaro, mas se eu for para o Republicano, se eu for para o PMDB, ou se eu for para o Solidariedade, ou se eu for para o PDT, pode ter certeza que minhas posições políticas serão mantidas. É óbvio que na política você tem de ter sempre, procurar um denominador comum sem perder seu perfil. Se eu subir e apoiar Bolsonaro, você, que eu conheço de muitos anos, vai dizer, olha, aquele cara não é sério na política. Porque todo mundo sabe que eu fiz muitas críticas. Na política, você pode até parar de criticar, mas você não pode mudar a sua posição radicalmente de uma hora para outra. Então, eu fiz muitas críticas, é óbvio que eu diria a você que mantenho essas críticas, mas vou aguardar o desenrolar da política. Não creio que o republicano vá apoiar Bolsonaro formalmente, porque hoje cada estado tem sua peculiaridade.
Cada estado. Porque as pessoas dizem, o republicano é de partido evangélico. Não, é verdade. 32 deputados, 21 são católicos. 21 dos 32, salvo engano, são católicos. Então, o republicano é um partido muito querido no Congresso Nacional. Se eu for convidado e se Márcio Marinho me convidar, ou Marcos Pereira me convidar, pode ter certeza que eu manteria minhas posições políticas, agora sintonizado com o próprio partido. Deputado, o senhor estava falando, inclusive, aí do cenário, um pouco também do cenário nacional, né? A gente falou bastante sobre o cenário estadual, mas no cenário nacional, como o senhor enxerga hoje? Nós temos realmente o presidente Jair Bolsonaro vai tentar a reeleição e o ex-presidente Lula. Como o senhor vê esse cenário hoje? Quais são as possibilidades, na sua opinião, de cada um? Eu acho que vai polarizar. Eu não estou vendo clima para a terceira via. Eu acho que vai dar Lula e Bolsonaro. Vai ser eleição muito polêmica, violenta. Nós, homens públicos, temos de orientar a sociedade para consolidar o regime democrático, não entrar na provocação do adversário, mas não creio em terceira via, não creio. As pesquisas mostram que vai polarizar entre Luiz Inácio Lula da Silva e Jair Messias Bolsonaro, como na Bahia. Vai polarizar entre a Semineto e o Wagner ou Otto, porque vai ser governo contra a Semineto. E no Brasil, o Lula contra Bolsonaro. Existem bons nomes, o Dória, o Ciro, o Eduardo Leite, se por acaso for candidato, são bons nomes, mas dificilmente vai passar o Bolsonaro, porque Bolsonaro ele tem 20% consolidados. Se ele, como a gente chama na gíria, se ele cometer um ato absurdo na rua, bater na própria mãe, um exemplo, fizer qualquer coisa, ele tem uns 20%. Então, é um voto muito consolidado. O Moro, por exemplo, para ele crescer, tem que tirar de Bolsonaro ou de Lula. O lulista odeia Moro, por motivo óbvio. E o bolsonarista odeia Moro por motivo óbvio. E Ciro dentro desse cenário? Ciro é conhecido. Ciro é conhecido. Então, quando o candidato é conhecido, dificilmente ele cresce. Por exemplo, eu sou favorável à manutenção da política no Estado. Esse negócio de tentar nacionalizar a política, eu acho que isso é ultrapassado. Sabe por quê, Carol? Os problemas da Bahia são diferentes dos problemas de Sergipe. Os problemas do Rio Grande do Sul são diferentes dos problemas do Rio Grande do Norte. De Manaus, de Amazonas, é diferente dos problemas de Alagoas. Então, o que nós temos de discutir é a Bahia. Os problemas da Bahia, como melhorar. Servidor público, Carol, 7 anos sem aumento. Vou repetir, 7 anos sem aumento, deram agora 4%, uma inflação de 11%. O que você tem de discutir é a Bahia. Como é que está a saúde? Esse problema de regulação está dando certo? Então vamos discutir a Bahia. Agora, você querer pegar a política estadual, porque Lula vai puxar Jacques Wagner. Ora, se Lula for presidente e a Semineto for governador, Lula vai perseguir a Bahia? Não. Pelo contrário, ele vai tentar fazer articulações dos dois para cada um, inclusive, ter a aprovação da sociedade. Por exemplo, na Covid-19, na pandemia, Rui Costa, a Semineto, Rui Costa, Bruno Reis, esqueceram as divergências partidárias e se uniram no combate à Covid. Os dois cresceram. Então, o que eu acho que você tem de fazer é pensar exclusivamente no cidadão. Eu sempre disse, Carol, eu vou aproveitar o seu programa para dizer, você só deve ser político se você gostar de gente, se você tiver noção exata do seu papel. Então, o que é que tem de discutir? É o problema do nosso Estado. O senhor, claro, uma longa experiência como deputado estadual, presidente da Casa durante tantos anos, mas no primeiro mandato como deputado federal. Como é que tem sido esse trabalho em Brasília? O senhor, inclusive, compõe a Comissão de Desenvolvimento Urbano da Câmara, não é isso? E também coordenador da bancada dos deputados federais e dos senadores da Bahia. Como é que tem sido esse trabalho em Brasília para defender o Estado, para atender os interesses da Bahia? Primeiro que eu estou adorando ser deputado federal. Repito, o voto do deputado federal muda a vida das pessoas, ou para bem ou para mal. Primeiro mandato, coordenador da bancada, reeleito coordenador da bancada, mesmo sendo proibido ser reeleição, mas eles me reelegeram à unanimidade. Eu sou um deputado que chego aqui na Bandeirante e digo, no bom sentido, desafio você
Veja como o deputado Marcelino está votando. Votei contra a reforma da Previdência, porque é muito perversa com o trabalhador. Votei contra a privatização do saneamento. Votei contra a privatização dos Correios. Votei a favor do Fundeb. Votei a favor dos professores. Votei sempre sintonizado com o povo. Votei a favor do auxílio emergencial. Acho que tem de ser 600 ao invés de 400. Então, eu tenho as condições de chegar no programa da audiência da Band Entrevistas para dizer, veja como é que eu estou votando. Porque eu, durante esses 3 anos, procurei sempre votar naquilo que eu acredito. Servir o cidadão ou a cidadã baiana. Mas, ok, esse é o trabalho do senhor lá, mas como é que tem sido isso? Ainda é muito difícil para um estado como a Bahia conseguir disputar com os outros deputados do Sudeste, por exemplo? Como é que tem sido isso dentro do governo Bolsonaro? A Bahia está muito bem representada. Por exemplo, você tem Elmar Nascimento, líder do maior partido da Câmara. Você tem Adolfo Viana, líder do PSDB. Você tem Cláudio Cajado, presidente do Partido Progressista. Então, a Bahia está muito bem representada no Congresso. Agora, é óbvio, por que não passa a reforma tributária? Porque os paulistas, que são maioria, eles não aceitam. Por que não passa a reforma tributária? Porque Rio de Janeiro, Minas Gerais, São Paulo não permitem. Então, claro, ser nordestino não é fácil. Ser baiano não é fácil lá. Agora, a Bahia sempre teve bons representantes no Congresso Nacional. Eu acho que a Bahia está bem representada. Agora, é preciso ter noção que no Congresso tem um tal Centrão, que é quem manda no Brasil. Que esse Centrão apoiou Dilma, apoiou Lula, apoiou Temer, apoiou Bolsonaro. Eu me lembro que Bolsonaro dizia, certo? Cantava uma música, né? E durante o palanque dizia, se pegar o Centrão, não fica um, meu irmão. Isso é política, mas o Centrão lá, que é PP, PSD, esse Centrão comanda e manda no Congresso Nacional. Isso é desde o descobrimento do Brasil. Infelizmente, esse existe no país, mas é um país consolidado pela democracia. E eu tenho certeza que quem vencer as eleições tomará posse. Deputado, o senhor tem feito muitas críticas, né, nesse seu mandato em relação à crise dos bancos, o fechamento de agências no interior do estado, é isso? Exato, eu tenho feito essas críticas, como você falou, há muitos anos. Vários municípios da Bahia não têm banco. Por quê? Porque o governo do estado não dá segurança aos próprios bancos. Eu tive com o superintendente do Banco do Brasil, eu tive com o diretor do Banco do Brasil. Ele disse, eu não posso manter o banco no município A porque não tem segurança. Então, você falou, você faz várias críticas e eu faço há muitos anos. A segurança pública na Bahia é calamidade. Você tem uma cidade que não tem um banco. Os aposentados, que é a maior receita do município, eles vão receber no banco na cidade vizinha, Carol. E quando ele recebe o recurso, como ele recebe o salário mínimo geralmente, ele compra no comércio. Então, cidade hoje na Bahia que não tem banco, prejudica os comerciantes. Eu já vi várias greves, vários movimentos de comerciantes, porque sua cidade não tem banco. Por que não tem banco? Porque o governo do estado não dá segurança. Então, o problema dos bancos significa falta de segurança. A falta de segurança e a falta do banco leva ao comércio à falência. É realmente uma coisa terrível que acontece no nosso estado. A gente está no finalzinho da nossa conversa, deputado. Eu queria que o senhor deixasse uma mensagem, claro. Nós estamos num ano eleitoral, o cenário político ainda vem aí, ainda vai se desenhar nas próximas semanas. O senhor tem aí o objetivo de chegar ao Senado, mas como deputado federal, o que é que o senhor teria para dizer nesse momento? Nesse momento que nós estamos passando grandes dificuldades, fruto da pandemia, mas que graças aos cientistas nós temos uma vacina e a vacina está salvando o planeta. Então, você que ficou em casa, você que passou por grandes dificuldades, ou perdeu o emprego, ou diminuiu o seu patrimônio, ou diminuiu sua receita, pode ter certeza que novos tempos virão. E virão no sentido de nós voltarmos a ser aquilo que nós éramos antes. Um país fortalecido, um país em crescimento, que com certeza é fruto do trabalho do cidadão e da cidadã. Ser brasileiro é uma honra, ser baiano é, sem dúvida, uma honra ao dobro. Tá certo, deputado. Eu quero te agradecer mais uma vez pela sua participação aqui com a gente. Obrigado, Carol. Prazer grande revê-la.